bisnetos e já tem até tataramento. E louvar a Deus com graça, o Senhor nos deu força para este momento. Eu quero convidar aqui o pastor Otacílio. O pastor Otacílio pastoreou esta igreja ao longo dos 11 anos e é muito próximo da família. Gostaria que ele deixasse aqui uma palavra em homenagem ao diácono José Pedro, em sua memória. A paz do Senhor para todos. Irmãos, é um momento que a gente sente muito, porque, como diz o pastor Rivelino, a gente passou alguns tempos aqui e nos aproximamos muito dessa família e a gente ficou como família mesmo. E sempre a gente está tendo informação, de repente faltou a irmã, a matriarca da família, e a gente teve aqui agora a partida do nosso irmão, o diácono José Pedro, uma pessoa que nós valorizamos muito, e ele não vai sair da nossa memória, vai continuar no nosso pensamento, porque teve aí esses anos todos como exemplos para nós, exemplo de vida, uma pessoa formidável, uma pessoa muito boa, e toda a família, né? E a gente se apegou muito com todos da família. A gente viveu alguns anos juntos aqui, e aí a gente aprendeu a amar essa família, todos da família. E agora, com a partida, a Joelma me avisou ontem, e eu vim hoje de manhã para estar por aqui, dando as nossas últimas homenagens ao nosso irmão que partiu, mas nós temos um conforto. Nós sabemos que ele já está lá esperando por nós. Um homem fiel a Deus, que foi durante todo o tempo que eu conheci ele. O que nós sabemos é que toda a vida ele foi desse tipo, firme na obra de Deus. E aí está esse exemplo para a família, para todos que conheceu e acompanham até esse momento. Nós temos este exemplo na nossa frente para observar. Eu gostaria de ler um verso, só que, irmão, eu gostaria que o senhor lesse para mim, porque eu acho que parece que é o verso, capítulo, o verso 13, que é esse aqui. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Eu estou com problema de visão, não consigo ler letra miúda de jeito nenhum. A minha letra gigante eu leio com a lupa, mas um dia isso vai sarar, com certeza. Nem que se quando tiver desse jeito aí, eu tenho certeza que aí eu estou feliz. Irmãos, nós acabamos de ler esse verso, dizendo as últimas palavras desse verso, que as nossas obras precisam ser dignas de nos acompanhar. Porque às vezes o trabalho que nós fizemos, como uma construção, alguma coisa assim, essa não nos acompanha, mas os nossos atos sim, esse nos acompanha. E é esse que precisa ser
visto por todas as pessoas e Deus aceitar o nosso trabalho. Irmão José Pedro, durante 12 anos que nós ficamos juntos aqui, com toda essa família, a gente viu uma grande sinceridade. Eu estava observando, ouvindo o irmão Jair falar aqui, a grande sinceridade que o irmão José Pedro teve durante esse período que a gente ficou juntos aqui. Uma grande sinceridade, tudo que ele fazia era com muita sinceridade. Ele deixou um legado importantíssimo para todos: a sua honestidade, a sua fidelidade. Foi um homem de exemplo e está partindo e deixando este exemplo para todos que o conheceu e que o acompanhou até aqui. Então, irmãos, as obras nossas precisam nos acompanhar por toda a eternidade. Aí eu te pergunto, será que todos nós temos esse prazer de dizer que as minhas obras estão me acompanhando? Alguém vai olhar para mim, para você, para nós e saber que nós somos honestos e que Deus vai nos receber lá, colocar naquele lugarzinho de descanso chamado paraíso, onde o irmão José Pedro já está lá. Aqui está simplesmente o corpo dele, daqui a pouco vai, porque diz aquele verso que ele veio do pó e ao pó se tornará. E aí, meus irmãos, mas tem um lugar lá na glória, a minha e a sua espera, e nós precisamos ocupá-lo com muita honra, porque Deus já preparou tudo isso para nós, e nós temos que apenas ocupar esse lugar. O irmão Zé Pedro está lá agora descansando dos seus anos de vida e de muito sofrimento, porque, irmãos, nós que não temos muito dinheiro, nós sofremos um pouco aqui, mas tem uma coisa, lá é um lugar de descanso, lá na eternidade é um lugar onde nós vamos descansar para sempre, deixando toda a fadiga aqui nesse lugar e vamos descansar com o Senhor. E um dia, o dia que a trombeta tocar aqui na face da terra, para todos ouvirem, ou seja, melhor dizendo, os salvos ouvirem o toque da trombeta, aí as coisas começam a mudar, porque os salvos serão recolhidos desta terra e levados para estar lá junto com o irmão José Pedro, porque ele já está lá descansando. A fadiga, as enfermidades vai atacando de tal forma que fica difícil. Eu, por exemplo, estou aqui, não posso estar falando muito não, até porque eu estou cansado. O coração já funciona só no quarto, o curso dele já. Mas é isso mesmo, aqui na terra é desse jeito. Mas vai ter um dia que a gente vai partir para lá e vai descansar também eternamente. Não vai ter mais enfermidade, não tem mais nada que perturba, porque lá o Senhor preparou para um silêncio, um descanso eterno. Meus irmãos, continuamos orando pela família, porque a família continuou sofrendo pela perda. Há pouco tempo foi a irmã, a matriarca foi embora, já está lá esperando. Agora o irmão Zé Pedro também. Então, irmãos, vamos nos preparar, porque nós também estamos nesta fila. Prepare-se, coloque-se diante de Deus, para que Ele venha agradar de nós, para que possamos nesse dia, porque seguimos, é uma fila, nós estamos nesta fila, e esta fila, eu não sei quem será o próximo que vai partir daqui. Estou falando dos salvos, porque, irmãos, a Bíblia diz que o viver aqui não é vida não, isso aqui é morte. Agora, quando morre assim, aí é ganho para nós, porque nós vamos estar lá firmes, contentes e descansando, para naquele dia que a trombeta soar, nós possamos assumir a nossa posição
do arrebatamento da igreja, viu? Amém? Que Deus nos abençoe. E eu quero deixar um conselho aqui, nas últimas palavras que eu estou dizendo aqui. Olha, prepare a sua vida, te prepare, porque esse dia com certeza virá, a não ser que o Senhor arrebate a igreja muito em breve, antes de nós partir dessa vida para outra, certo? Amém? Deus abençoe a todos. Os filhos e os netos vão prestar uma justa homenagem, louvando a Deus por mais um, que era muito querido pelo diácono Floriano.
ao lado da família, ao lado dos irmãos, durante o período. Gostaria que deixasse aqui as suas palavras de considerações. A paz a todos. Interessante a morte, né? A morte é uma mistura de alegria e tristeza. Talvez um sentimento que nós jamais conseguiríamos explicar. Nós que conhecemos a palavra, quando vemos o Zé Pedro nesse caixão, há um sentimento de tristeza por ele nos deixar, mas também um sentimento de alegria, porque ele parte e está com o Senhor. Quando eu vejo o irmão Zé Pedro, me alegro no Senhor. Quase 90 anos de idade. Que alegria o Senhor deu para ele de viver esse tempo. Talvez alguns de nós que estamos aqui não vamos viver isso, mas irmão Zé Pedro teve esse privilégio. O escritor a Eclesiastes, Salomão, ele disse que na casa em que há velório há mais sabedoria do que na casa que há festa. Interessante essa colocação, porque numa casa que há festa, nós não pensamos na brevidade da vida, e na casa onde há velório, a gente recorda que a nossa vida é frágil e a qualquer momento podemos perdê-la. Então o legado que esse homem nos deixa é isso. Vale a pena viver como este homem viveu. Vale a pena viver como este homem viveu, criou seus filhos, netos, bisnetos e até tataranetos, vendo e ouvindo as suas palavras e o seu exemplo. Como o nosso irmão Tacílio, o pastor Tacílio, disse: nada que nesta vida nós podemos ser recordados não ser o nosso exemplo. E tenho certeza que irmão Pedro é recordado pelo seu exemplo, pela sua lisura como homem de Deus nos séculos do Senhor. Tive o privilégio de pastoreá-lo aqui durante 2 anos e 7 meses, juntamente com a irmã Amélia, quando ainda ela estava viva. E por todas as vezes que íamos lá na casa deles visitá-lo, quase toda semana eu estava lá, visitando-os e orando com eles, e sempre ao sairmos de lá, tanto com o Zé Pedro como a irmã Amélia, dizia: pastor, vá em paz, eu abençoo o Senhor. Eu saía dali abençoado. Talvez eu ia ali para abençoar, eu que saía abençoado. Então, irmãos, nos alegremos do Senhor, porque o Senhor recolheu aquilo que é dele, e nós temos que nos alegrar. E nós que estamos aqui, eu acho que essa é a maior lição que ele nos deixa. Fiquemos firmes, inabaláveis, solidificados no Senhor, para encontrarmos com Ele. Assim como Ele está já com o Senhor, nós também estaremos com Ele, juntamente com o Senhor, quando as trombetas soarem. Amém? Então essas são as palavras que eu deixo a toda a família, que o Espírito Santo possa confortar cada coração, confortar cada irmão, cada filho, cada neto, cada bisneto. Talvez não entendamos o agir de Deus, mas Deus sabe trabalhar, né? Deus sabe. E eu tenho certeza que o Senhor levou para Ele aquilo que já era dele. Amém? E nós podemos nos alegrar. Quando eu vi o irmão Zé Pedro, que aqui cheguei, olhei ele nesse esquife, eu glorifiquei a Deus, porque a gente não vê um homem morto, eu vejo um homem dormindo.
indo para a eternidade, aguardando o soar da trombeta, para ressuscitar e estar com Ele para sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos, ao pastor, por esta oportunidade. Pastor Nilson, uma oportunidade para falar em nome de todos os familiares. Irmãos e amigos, para nós é muito difícil estar aqui nesse momento e falar. Eu quero usar as mesmas palavras que o presbítero já me usou aqui e os demais, que são as minhas palavras a respeito do meu pai. Poderia enumerar várias outras palavras, mas eu queria agradecer a todos que estão aqui. Vocês vieram aqui não porque estão um velório nesse lugar. Vocês vieram aqui porque conhece essa pessoa, sabe quem ele é e conhece quem foi ele na sua vida e a maneira que ele tratava as pessoas. Então Deus abençoe a cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus recompensa a cada um de vocês que veio aqui essa noite, hoje durante o dia. Como o tempo está escasso, não temos tempo, combinamos com a funerária 2 horas sem o sepultamento. Quero encerrar minhas palavras dizendo a meus irmãos que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus recompense o que vocês fizerem, especialmente as minhas irmãs Maria, Ana, Simone e Rosângela. Por que eu estou falando isso? Porque era dia e noite. O que nós não poderíamos fazer por ele, elas estavam fazendo. Que Deus recompense a Ana, especialmente a Ana, que largou tudo que ela tinha que fazer dentro da sua vida para cuidar do meu pai nos últimos dias de vida dele. E uma coisa eu quero dizer para vocês que aqui estão, crente e não crente que aqui estão. O último momento, o último respiro de vida que meu pai deu, eu estava junto com ele ali no quarto do hospital. Se cumpriu aquela palavra de Lázaro e o rico. Os anjos do céu desceram ali naquele quarto para conduzir meu pai para o céu. Houve uma brisa dentro do quarto, na hora da partida. A presença dos anjos de Deus estiveram ali. Recolheram José e levou para cá. E nós que aqui ficamos firmes no Senhor, esperando a volta de Jesus, porque muito em breve está. Que Deus abençoe a todos, pastor Juliano, pastor Locasio, pastor Ivan, que foram os pastores do meu pai aqui, que estão presentes aqui nesta reunião. E acaba de chegar o nosso pastor presidente, pastor Aldo. Que Deus recompense a cada um de vocês, sabendo sim que o Senhor um dia dará uma pedra, um galardão na vida daquele que fez algo para um dos seus pequeninos. Diz a palavra de Deus. Pastor Eurico também, que está aqui, que foi pastor dele. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Meus amados, nosso tempo já não permite mais a gente avançar. Passaram por aqui prestigiando a família neste momento, quando eu entro com eles, várias autoridades do povo, autoridades eclesiásticas, pastor Efraim, também uma grande comitiva ali, pastor Anderson, Odilon, vários outros irmãos ali de Tubiara. Ele disse que não poderia estar presente aqui devido a alguns compromissos que ele já tinha em Goiânia, mas deixou aqui a sua presença. Também o pastor Gabriel Rocha, pastor presidente do Cantão de Rio Verde, pastoreia grande parte aqui dos filhos. É um prazer ter você aqui neste momento. Que Deus em Cristo abençoe. Muitos poderiam estar ainda falando. A gente aguardava a chegada do nosso pastor presidente. Passaram também por aqui grandes pessoas ilustres aqui da cidade. O prefeito, o vice-prefeito ainda está presente.
o doutor Marivaldo, que sempre foi uma pessoa bem próxima da família, outros vereadores, o nosso vereador Manuel, o vereador Chicó, outros que vieram aqui hoje prestigiar, e tem mais pessoas que a gente não tem como mencionar o nome. Deus em Cristo recompensa a todos pelo apoio nesta hora. Todos nós sabemos que não estamos aqui para orar pelo diácono José Pedro, mas para condoer com a família, pois ele já descansou, está na glória do Senhor, e nós estamos aqui neste momento prestando essa última homenagem em memória deste grande servo de Deus. Deixo agora o encerramento do estudo e a palavra final do nosso pastor presidente, pastor Álvaro. Meus irmãos, eu inicio a minha palavra trazendo um ato de condolência a toda a família, em nome da Igreja Assembleia de Deus, o Bernardo de Campo, cuja igreja esse homem pertenceu há muitos anos. Falar do nosso irmão José Pedro é ter diante da gente bastante e abundante palavras, e qualquer coisa que a gente falar, a gente não está infernizando e nem falando mentira. É lógico que como ser humano ele teve seus defeitos, todos nós temos, mas bem-aventurado um homem que consegue viver e em torno dele viver uma grande família. E eu estava pensando, quando fiquei recebendo a notícia, que o pastor, o nosso irmão José Pedro, ele tem na família muitos filhos que são obreiros e bastante descendentes, e possivelmente os netos e bisnetos posteriormente também estarão ocupando lugar no ministério. Se Deus fez isso, é porque Deus o quis honrá-lo. Existem alguns pastores e homens de Deus que não têm o privilégio de ter alguém da descendência ocupar um lugar no ministério. E o nosso irmão José Pedro, ele tem esse privilégio. Agora cabe eu dizer ao Dedé, que está ali já com os cabelos brancos, ao Pedro, e falo isso, ao Nilson e tantos outros, falo sem nenhum susto. Cabe a eles agora honrar o nosso irmão José Pedro, a nossa irmã Amélia, sendo fiel obreiros que possa deixar exemplo como o pai de vocês estão deixando. Não somente ocupar um lugar no ministério, mas fazer para que as questões de fato seja ou valeu a pena. Eu acompanhei o nosso irmão José Pedro há muitos anos e não tive o privilégio de estar ao lado dele nos seus últimos anos, últimos meses, semana, mas eu tinha muita notícia dele, porque sempre eu perguntei, não só para o pastor, mas também para todos aqueles da família que eu encontrava com eles. E quero dizer a vocês que de manhã Deus colocou no meu coração a palavra, e eu não quero aproveitar o sentimento em que vocês estão passando agora. Geralmente, a palavra que eu digo, ela serve para mim, para vocês, porque todos nós já passamos ou vamos passar, ter que cuidar dos nossos genitores, dos nossos pais. Eu acho que quem cuidou do nosso irmão José Pedro, eu pensando nisso de manhã, os filhas, deve ter tido algumas dificuldades, por ele ser um homem grandalhão, forte, pesado. E toda pessoa grande,
se envelhece e costumado a trabalhar no serviço pesado, ele tem a mão forte, a mão segura. E todas as pessoas que confiaram e tiveram as pernas fortes, eles não confiam na perna de ninguém, nos braços de ninguém. Então, todas as vezes que ele segura numa pessoa, ele não se sente confiável, ainda que seja uma pessoa mais nova do que ele, mais forte do que ele. Mas o que Deus colocou no meu coração é o seguinte: vocês que tiveram o privilégio de dar a esse homem o apoio e fizeram isto como algo de Deus, um privilégio, uma oportunidade de Deus para você estar servindo o seu pai, o seu avô, o seu sogro, você vai receber do Senhor. Deus mandou dizer isso para vocês. Vocês vão receber do Senhor. Agora, se alguém esteve ao lado dele e sentiu que foi um peso, que passou da hora, estava dando trabalho demais, você plantou e você vai colher. Quando nós plantamos uma coisa e nós não conhecemos a palavra de Deus, Deus ajuda a gente a colher. Mas quando nós plantamos e conhecemos a palavra de Deus, aí Deus trabalha como juiz, para que a colheita seja uma medida até recalcada. Então, eu quero deixar aqui, e alguém até disse: o que o senhor tem com isso, pastor? Ele não era seu pai. Mas Deus mandou eu dizer. Talvez não cabe nada aos filhos, mas cabe a alguns que estão me ouvindo aí, que têm deixado os pais, ou a mãe, ou o pai, à mercê do cuidado do sistema tão frágil de saúde da nossa nação. E por mais frágil e pobre que você seja, saiba de uma coisa: se Deus colocou diante de você o cuidado do seu pai, da sua mãe, você é mais forte do que o SUS, porque o sistema de saúde é muito bom, mas eles não têm a obrigação de dar o carinho, o afeto, o amor que nós como filhos devemos dar. Então, ouça, Deus me disse isso, e talvez Ele está dizendo, preparando alguém que ainda vai ver o pai e a mãe se enfraquecer. Saiba, eu já estou nos meus 64 anos, eu peso 80 e poucos quilos, quase 90. Imagina os meus filhos que são frágeis, se eles não tiverem paciência com as minhas pegadas, porque isso é uma coisa que acontece no final da vida. Então Deus abençoe essa família que cuidou, que zelou, que entendeu, esse homem que deu a vida por vocês, que trabalhou. Conheci o nosso irmão José Pedro, um homem de uma paciência tremenda, mas um homem muito leão. Quando ele viu uma coisa que tinha que fazer, ele fazia mesmo. Ao pastor Rivelino, ao ministério dessa igreja, que Deus abençoe vocês que oraram, e que deixem de ter aqui sentado ao banco desta igreja, algumas vezes tateando aí porque não via bem, talvez algumas vezes até enfraquecido as pernas, mas ele deu um exemplo: enquanto eu pude andar, eu estive na casa de Deus. Aos netos, bisnetos, tataranetos, enquanto eu viver aqui, eu quero encontrar alguns de vocês no púlpito, e dando prazer para a igreja Assembleia de Deus, dizendo: eu sou fruto da oração do meu avô e da minha avó. Que Deus abençoe. Eu disse ao pastor que a gente poderia dar uma palavra lá no cemitério, né? Porque, irmão, para nós chegarmos aqui foi um sufoco. Da hora como é que eu estou, do jeito que eu estava correndo atrás dos terrenos da construção, o pastor Eurives também. Nós até tomamos uma refeição rápida no posto, mas não poderia estar aqui de jeito nenhum. E Deus abençoe os pastores. Veja ali o Wellington Ivan, que estava lá em Uberlândia, voltou, veio para cá, o pastor Otacílio está aí, enfim, nós podemos orar. E aí o pastor Eurives faz algumas considerações lá no cemitério, que ele pode ficar no sol,
porque tem muita telha na cabeça. No meu caso, eu tenho muito, não vou ficar muito lá no sol, né? Vamos colocar de pé e orarmos ao Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui recebendo uma mensagem do rosto do Teu servo. E a mensagem é esta: seja perseverante até o fim. Seja perseverante em qualquer circunstância, porque recebereis a coroa que está reservado para aqueles que perseveram, honra a palavra e vai até o final. Senhor, abençoa todos aqueles que trabalharam em torno do Teu servo nos últimos dias, que demandou cuidado, paciência. Que a bênção do Senhor reposa sobre eles. E abençoa, Senhor, cada membro desta família do Teu servo, família grande, aqueles que são obreiros, que possam permanecer firmes, e os que são crentes, que permaneçam firmes também, e aqueles, ó Deus amado, que estão enfraquecidos, tristes, abatidos, que possa agora reafirmar, fazer uma aliança com as promessas que o Senhor tem para com a descendência deste homem, e também fazer uma aliança com o Senhor. Abençoa esta cidade, que deixa de ter um cidadão. Abençoa as autoridades aqui presentes, também os pastores aqui presentes. Ó Deus, que os demais serviços a ser feito até o momento do sepultamento, e também o retorno da família para suas casas, e os nossos retornos seja guardado pelo Senhor para a glória do Teu nome. Aplaca o calor, Senhor, o sol no momento do sepultamento, para que seja feito algo muito lindo e maravilhoso. Dá força também à família, que muitas vezes sem dormir, sem alimentar, que ninguém sofra nenhum mal súbito, Senhor, nem estado de vertigem ou de desmaio, mas que todos estejam sãos, psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, para que possa acompanhar tudo o que vai acontecer até o momento que o corpo do Teu servo vai ser plantado ali no cemitério, para que no dia do arrebatamento da igreja ele possa ressuscitar juntamente com os salvos que lá estão, e encontrar com o Senhor nos ares. É o que nós pedimos e agradecemos. E ainda rogo que o Teu grande amor, a graça do Teu Filho e a comunhão do Espírito Santo venha sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.